De volta do Chile após o empate por 0-0 com o Everton pela Conmebol Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade na manhã desta sexta-feira, dia 6, no CT da Barra Funda para os atletas que não viajaram. Os demais, que chegaram de viagem durante a madrugada, têm reapresentação marcada para sábado, dia 7, no último treino antes do duelo com o Fortaleza, que será às 19 horas de domingo, dia 8, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Após o aquecimento e um exercício de troca de passes, Rogério Ceni e seus auxiliares comandaram inicialmente uma atividade que simulava contra-ataques. Na sequência, houve um trabalho utilizando apenas o terço final do gramado, em que o desafio dos atacantes era encontrar espaços para marcar gols com a defesa posicionada. Depois, já com os garotos de Cotia completando o treino, houve uma atividade de movimentação e troca de passes intensa em espaço reduzido, seguida de um coletivo de 11 contra 11 com ajustes táticos, ocupando de área a área do gramado. Alguns atletas ainda aprimoraram diferentes tipos de finalizações antes de deixarem o campo do CT. Em recuperação de um trauma no pé esquerdo, o atacante Nicão foi ao gramado para exercícios com a fisioterapia. Os demais atletas fora de combate neste momento são o goleiro Volpe, dores no ombro direito, e o meia Gabriel Sara, cirurgia no tornozelo direito. Luciano pode atingir a marca de 350 jogos pela equipe no próximo domingo, dia 8, contra o Fortaleza pelo Brasileirão 2022. O São Paulo, por sua vez, foi o clube de maior sucesso do atleta. O São Paulo e a Adidas lançaram nesta sexta-feira a nova camisa 2 de jogo para a temporada 2022. Assim como o uniforme 1, o modelo homenageia os 30 anos da conquista da Libertadores de 1992, a primeira do tricolor em sua história. A camisa tem faixas nas cores vermelha, preta e branca mais grossas do que a anterior e se estendem para as costas, algo que era pedido por parte da torcida em algumas ocasiões. Além disso, foi inserido um patch comemorativo que leva o número 92 em referência à Libertadores. O uniforme fica completo com shorts preto com listras vermelhas nas laterais e meiões pretos com a parte superior com faixas vermelhas e brancas. A comercialização da camisa começa nesta sexta-feira por R$ 299,99. A linha infantil sai por R$ 249,99. Quando o São Paulo emprestou Lucas Perry para o Náutico, havia a intenção da diretoria tricolor e do atleta de estenderem o contrato do goleiro por um ano. Isso para evitar a possibilidade de ele ficar livre após deixar o time pernambucano e sair do Morumbi de graça. Em contrapartida, o jogador passou a ter a chance de ganhar rodagem em vez de passar a maior parte da temporada na reserva. Porém, até agora a renovação antecipada do contrato não aconteceu, o que não afasta o risco de o atleta trocar de agremiação sem que o São Paulo receba pela transferência. Perry foi emprestado até o final da Série B do Brasileirão, previsto para o início de novembro. Seu contrato com o time paulistano termina em 31 de janeiro de 2023. 6 meses antes do fim do compromisso, ele pode assinar pré-contrato com outra equipe, ou seja, a partir de 31 de julho, Perry pode se comprometer com outro time para a próxima temporada. Por enquanto, as partes não selaram a renovação contratual, na contramão do clima de entendimento vivido anteriormente. Perry foi emprestado enquanto Jandrei chegava ao Morumbi e se transformou em herói do título pernambucano conquistado pelo Náutico no último sábado, dia 30. Ele defendeu 2 cobranças na disputa de pênaltis na decisão contra o Retrô. Em entrevista ao GE, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, defendeu a aplicação de penas mais duras aos clubes em caso de manifestações racistas de torcedores. Nesta sexta-feira, dia 6, ele revelou que irá enviar documento à Conmebol pedindo a retirada de pontos das equipes caso sejam comprovado o racismo de algum torcedor durante partidas da Conmebol Libertadores ou da Copa Sul-Americana. Segundo Edinaldo, as punições financeiras, como a multa recente de $30 mil, R$ 152,85 mil aplicada ao River Plate, são insuficientes.
O mandatário da CBF acredita que dessa forma, os próprios torcedores passarão a fiscalizar e coibir atos discriminatórios nas arquibancadas. Por fim, Edinaldo disse que irá propor ampla discussão sobre o tema no Brasil e manifestou desejo de impor a perda de pontos também em competições nacionais, como o Campeonato Brasileiro em casos de racismo. Faltando 2 rodadas para o fim, o torcedor começa a fazer as contas do que seu time precisa fazer para avançar de fase na Sul-Americana e conseguir a classificação. No grupo D, o São Paulo até que vai bem. Apesar do empate sem gols contra o Everton, a equipe de Rogério Ceni está consideravelmente tranquila na busca pela classificação. O time pode até perder em casa para o Jorge Wilstermann, que avança de fase antecipadamente, caso Ayacucho e Everton empatem. Em hipótese de vitória dentro do Morumbi, o São Paulo se garante matematicamente como líder e único classificado da chave. Ou seja, em 4 jogos pela Sul-Americana, o São Paulo somou 10 pontos com 3 vitórias e um empate. Restam 2 rodadas e o tricolor precisa de uma vitória para garantir vaga nas oitavas. O São Paulo joga no Morumbi contra o Jorge Wilstermann dia 19 desse mês e dia 25 desse mês contra o Ayacucho também no Morumbi. O regulamento da Sul-Americana prevê 3 critérios de desempate em caso de igualdade de pontos entre os times na fase de grupos. O primeiro é o saldo de gols, depois gols marcados e, por fim, os gols marcados fora de casa. Se a igualdade persistir, o time beneficiado é aquele com melhor posição no ranking de clubes da Conmebol. Um fato interessante no último jogo do São Paulo para acrescentar a essa informação, já que estamos falando da Sul-Americana, é que pela primeira vez em uma competição internacional, o banco de reservas do time principal do São Paulo foi 100% composto por atletas revelados no CFA de Cotia. As dívidas do Clube do Coração sempre preocupam os torcedores. Recentemente, foi realizada uma pesquisa por empresa especializada no ramo de marketing esportivo e avaliação de marcas, onde foi feita uma análise das finanças das equipes brasileiras em 2021. O balanço mostra que, somados os 20 times analisados, houve uma redução do endividamento. Em uma lista com 20 clubes, o São Paulo ocupa o 8º lugar com 642,5 milhões de reais de dívida total em 2021. Dívida total em 2020 era de 575 milhões, variação de 12% de 2020 para 2021. A equipe feminina de base do São Paulo conquistou na quinta-feira, dia 5, mais uma vitória no Brasileiro Sub-20. No estádio Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba, o tricolor derrotou o Minas Brasília por 3-0. No próximo sábado, São Paulo volta a campo para enfrentar o Atlético Goianiense às 16 horas, em Colinas de Anhanguera, em Santana de Parnaíba, encerrando os jogos de ida da primeira fase. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!